No dia 30 de dezembro de 2020, um dos casos criminais mais infames de toda a história do Japão completou 20 anos. Foi um assassinato cruel de 4 pessoas que estavam dentro da casa onde viviam e mesmo com uma enorme quantidade de evidências deixadas pelo assassino na cena do crime, a motivação permanece um verdadeiro mistério. Olá, eu sou a Vanessa Bap e no caso de hoje nós vamos falar sobre um crime que aconteceu no Japão e permanece um verdadeiro mistério até os dias de hoje. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Uma família vivia em 2 das últimas 4 casas que tinham sobrado de um antigo condomínio muito grande. Quando a família Miyazaki se mudou para aquela casa em 91, eram mais de 200 casas ali no condomínio. E com o passar do tempo, essas casas foram sendo vendidas porque ia dar lugar a um parque municipal. A família Miyazaki também tinha vendido essa casa onde eles estavam morando e onde o crime veio acontecer. Só que eles ainda não tinham se mudado para a casa nova, mas a casa já estava vendida. A mãe da família, a Yasuko, ela estava hesitante em vender a casa, porque ela se preocupava com a adaptação dos filhos em um novo lugar. E principalmente porque o filho mais novo deles, do casal, tinha um distúrbio de desenvolvimento. O caso aconteceu em algum momento depois das 11 horas da noite do dia 30 de dezembro do ano 2000. O Mikio, que era o pai, de 44 anos, e a esposa, a Yasuko, que tinha 41 anos, e os filhos do casal, a Nina, de 8, e o Ray, de 6, foram mortos por um intruso desconhecido. Esse ataque, gente, foi tão brutal que, teoricamente, enquanto o assassino estava esfaqueando o pai da família, o Mikio, a faca quebrou. E durante a perícia, eles encontraram parte da lâmina que ainda estava na cabeça dele. Bom, como a faca original que estava sendo usada ali no dia, ela acabou sendo quebrada, o assassino teve que pegar uma das facas da cozinha da casa para terminar de matar a mulher e os filhos do casal. Quando eu falo em brutalidade é porque a Yasuko, a mãe, ela foi esfaqueada com tanta violência no peito e na cabeça que os ossos dessas partes ficaram expostos. Bom, como vocês devem estar vendo aí nas fotos, eram 2 casas quase como se fosse uma casa geminada, né? Na verdade, acho que isso seria uma casa assim geminada. Eles moravam em um lado e do outro lado morava a mãe da Yasuko, e foi ela que encontrou os corpos na manhã da véspera do ano novo. Ele ainda teve tempo de usar o computador que ficava no primeiro andar da família para navegar na internet, e isso a 1h18 da madrugada daquele dia. E tudo indica que, além disso, ele pode ter tirado uma soneca no sofá da família. Ele também revirou a casa toda como se ele estivesse procurando por algo. Ele chegou inclusive a jogar alguns papéis, alguns documentos na banheira da casa, junto com os copinhos de sorvete que ele tinha tomado. A quantidade de evidências físicas que o assassino deixou para trás nesse caso é impressionante. De acordo com a polícia de Tóquio, as evidências deixadas para trás incluíam uma camisa de beisebol encharcada com sangue das vítimas, um lenço xadrez, uma jaqueta preta, um par de luvas pretas e 2 lenços pretos. Ficaram tantas evidências para trás que foi possível identificar o perfume que o criminoso estava usando por conta desse lenço preto, que ele ainda estava com o odor do criminoso. Também acharam uma pochete cinza e preta. Com base em uma pegada que eles encontraram no local do crime, os investigadores japoneses também identificaram que o assassino estava usando um tênis branco do tamanho 11 e que foi fabricado na Coreia do Sul. Porém, nenhum sapato desse tamanho tinha sido vendido no Japão até a época que os crimes aconteceram. Mas dentre todas essas evidências deixadas para trás, a evidência sem dúvida mais estranha / nojenta foram com certeza as fezes deixadas no vaso. A polícia também encontrou um kit de primeiros socorros aberto com alguns absorventes higiênicos com sangue do próprio assassino. Os oficiais da justiça japonesa, eles montaram um perfil criminal e nesse perfil indicava que o assassino que a polícia estava procurando provavelmente era um homem com cerca de 1,70 m e com base na cintura de 32 polegadas daquela pochete que o assassino deixou na cena do crime, eles chegaram à conclusão que o assassino era magro e ele tinha entre 20 e 35 anos de idade. Eles conseguiram determinar muitas coisas sobre o suspeito, principalmente por conta daquela inusitada prova que o criminoso deixou no vaso sanitário da casa. Uma análise posterior revelou que ele havia comido uma refeição contendo vagens e sementes de gergelim
antes do ataque. A polícia acredita que provavelmente o suspeito também não é um cidadão japonês, com base em vários fatores. Entre eles, os motivos eram que, como foi deixado muito DNA e eles testaram várias vezes, eles descobriram que o homem tinha uma descendência asiática por parte de pai, mas europeia por parte de mãe. E ele estava muito mais para um coreano ou um chinês do que realmente um japonês. Outra evidência é que, como eu disse, aquele tamanho do sapato da marca que ele estava usando não era vendido no Japão também. Os investigadores compararam as digitais com os dados de documentos emitidos pelo Japão, como carteira de motorista e passaporte, e nenhuma correspondência foi encontrada. Isso reforçava com certeza a hipótese que o criminoso não era japonês. A polícia acredita que o assassino entrou na casa pelo banheiro do segundo andar e provavelmente ele foi embora, ele saiu da mesma maneira. Isso porque a janela ela estava aberta e sabe aquelas telinhas para segurar os mosquitos que ficam na janela? Isso tinha sido retirado daquela janela e estava jogado do lado de fora da casa. O filho mais novo do casal estava dormindo no quarto que fica do lado dessa janela, que fica do lado desse banheiro do segundo andar. E uma das razões pelas quais a polícia suspeita que ele foi morto e estrangulado é porque ele foi morto primeiro, e por isso ele não foi esfaqueado como todos os outros da família. Esse crime continua um verdadeiro mistério, principalmente porque até hoje ninguém conseguiu definir o motivo do crime, o que motivou o crime. Parte do dinheiro que a Yasuko tinha na bolsa estava faltando, e as pessoas começaram a especular que o criminoso era um assassino contratado, mas várias hipóteses foram levantadas, mas nenhuma na verdade era muito convincente de fato. Talvez o criminoso queria inicialmente levar o dinheiro da venda da casa, mas isso não explica por que o assassino então não levou todo o dinheiro que estava na casa. Uma outra hipótese é que foram skatistas irritados, porque aparentemente o Mikio ele tinha feito reclamações sobre o barulho na pista de skate que ficava próximo à casa do casal. E talvez alguém tenha ficado tão furioso, tão nervoso, que foi o suficiente para matar a família toda. Eu particularmente não acredito nessa hipótese, eu acho que teria que ser muita raiva. O rosto da família ficou desfigurado, principalmente da mãe e da filha. Então dá para ver que realmente era um crime que envolvia muito ódio. Existe uma recompensa de 20 milhões de ienes, que dá mais ou menos, se a gente converter para o dólar, 150 mil dólares. E essa é a maior recompensa da história japonesa por informações confiáveis que leve à prisão de um suspeito. A polícia ainda está investigando ativamente o caso até hoje, seguindo mais de 16 mil dicas. A casa onde o crime aconteceu e a família foi morta ainda está de pé. A irmã mais velha da Yasuko abriu a casa. Nos vídeos desse, entre aspas, passeio com os repórteres, dá para ver dezenas de caixas que contêm os pertences da família que foram devolvidos pela polícia depois aos familiares sobreviventes das vítimas. Uma coisa comovente que também dá para ver são as linhas feitas a lápis que mostram o crescimento das crianças. Essas linhas que a gente vai medindo conforme a criança vai crescendo, você vai medindo com lápis na parede e você vai fazendo um pequeno risquinho. Exatamente isso dá para ver e é uma coisa que mexe muito com a gente de ver nos vídeos. O filho mais novo acabou sendo a primeira vítima porque estava no quarto ao lado do banheiro por onde o bandido, o criminoso, acabou entrando. O pai, o Mikio, foi a segunda vítima. A polícia supõe que antes do ataque ele estava trabalhando no primeiro andar da casa e o corpo dele foi encontrado ao lado da escada. Ele tinha muitos ferimentos, principalmente na região das coxas e das nádegas, e também foram encontradas facadas em ambos os braços dele, no peito e também no rosto. A causa da morte dele foi considerada uma perda de sangue que foi resultante dessas facadas que ele levou no peito. Depois o assassino foi atrás da mãe e filha, que foram esfaqueadas várias vezes, principalmente na região do rosto e do pescoço, como eu falei. Enquanto o criminoso foi pegar uma nova faca na cozinha, a Yasuko, na verdade, ela tentou fugir com a filha dela. E mesmo sangrando muito, ela pegou a filha no colo e carregou escada abaixo. A causa da morte dela foi determinada como uma lesão na medula espinhal cervical e que foi causada por uma das facadas que ela recebeu nas costas. Além disso, ela estava sem alguns dentes, o que sugere que não foi apenas o esfaqueamento que aconteceu, mas ela também foi espancada. E foi ali na cozinha que ele pegou o kit de primeiros socorros
e usou alguns band-aids para remendar e para limpar um ferimento que ele tinha na mão. A certa altura, ele vasculhou os documentos da família no depósito que ficava no primeiro andar e depois juntou e despejou tudo na banheira da família com aqueles documentos e os copinhos de sorvete. Os pertences pessoais do casal, como as chaves da casa, elas também foram encontradas dentro dessa banheira. O que se sabe com certeza é que o criminoso ainda estava na casa da família a 1h da tarde do dia seguinte, porque exatamente a 1h18 ele se conectou à internet usando o computador do Mikio. Ele usou o computador durante 5 minutos e, infelizmente, não se sabe mais quais foram os próximos passos que o criminoso deu dentro da casa da família. Os policiais disseram que a única outra saída que tinha ali da casa era a porta da frente. Só que o problema é que essa porta estava trancada por dentro, o que mostra que o assassino teria que ser um conhecido da família, do tipo que entraria mesmo tarde da noite na casa. Mas o que mostra que essa teoria está errada e que na verdade ele entrou e saiu pela janela do banheiro, se o criminoso fosse um intruso, ele realmente não tivesse sido convidado a entrar, ele não ia tirar os sapatos para entrar na casa. E isso explica por que foram encontradas tantas pegadas com marcas de sapato, que foi até possível determinar, o tênis que o criminoso estava usando. No início, os investigadores estavam esperançosos em desvendar esse mistério, porque o culpado deixou tantas impressões digitais, pegadas, a toalha manchada com o próprio sangue. Mais de 5 milhões de pessoas tiveram suas impressões digitais comparadas. E a polícia testou também o DNA mais de 13 mil vezes e infelizmente todos foram sem nenhuma correspondência. A polícia japonesa, eles pediram ajuda à Coreia do Sul para identificar esse culpado. Foi o primeiro pedido feito na história entre os dois países desse tipo, mas infelizmente foi recusado pelo governo sul-coreano. Com base na força física necessária para escalar uma cerca e acessar essa janela do banheiro do segundo andar, a polícia suspeita que o culpado pode estar na faixa etária de 15 a 35 anos. O assassino deixou quase toda a roupa para trás no sofá da sala. Uma outra evidência curiosa que tem nesse caso e que deixou os investigadores curiosos foi porque naquela pochete que foi encontrada, eles encontraram vestígios de areia. E essa areia supostamente veio dos Estados Unidos. E apesar de alguns jornais japoneses terem mencionado essa descoberta da areia, não há informações sobre ela no site do Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio. Essa pochete do assassino, ela estava bem desgastada. Ela era relativamente pequena e foi vendida no Japão de setembro de 95 a janeiro de 99. A bolsa custava pouco menos de $30 na época e era produzida também na Coreia do Sul. O item mais difícil de ser identificado, na verdade, foi o silenciador que eles encontraram na casa. Não tem como saber quem é o fabricante, e por não saber quem é o fabricante, eles também não conseguiram identificar as regiões onde esse silenciador pode ter sido vendido. Aquele lenço xadrez que foi encontrado na cena do crime, eles descobriram que foi um brinde que era oferecido em locais tipo fliperamas. A polícia ela tinha muitas evidências nesse caso. A única coisa que faltava era testemunhas. Eles tiveram apenas 2 testemunhas nesse caso. A primeira era uma mulher que alegou que ela estava perto da cena do crime dirigindo um carro por volta das 11h30 da noite. Ela disse que viu um homem que saiu correndo da casa da família, porque o homem pulou na frente do carro dela. Ela até conseguiu desviar o veículo, mas ele fugiu. Só que essa informação foi descartada depois pela polícia, porque eles não encontraram sinais de sangue ou manchas de pneu na rua que provassem que aquilo de fato aconteceu. Segundo a polícia, a motivação pode ser 3 possíveis: é dinheiro, rancor ou algo totalmente desconhecido pelas autoridades. Em rancor, faz até um pouco de sentido, porque a gravidade dos ataques foi muito grande. Tirando o Ray, que foi estrangulado, o resto da família teve uma morte que indicava-se em rancor. Muitas pessoas são céticas, igual eu disse, porque eles duvidam que alguém mataria uma família inteira por uma quantidade tão pequena de dinheiro. Porque tirando o filho mais novo, que foi estrangulado, o resto da família toda teve uma morte que indicava sim rancor. As mulheres foram muito esfaqueadas na área do rosto, e isso geralmente demonstra essa agressividade em excesso, geralmente demonstra que é um crime motivado pelo rancor. A estranheza desse assassinato, desse caso, deixa muito espaço para a imaginação,
porque na realidade o assassino pode ter tido qualquer outra motivação diferente. O último recurso, quando geralmente tudo dá errado e o caso acaba esfriando, é sempre a ciência. Segundo um cientista que trabalha nesse caso, existe a possibilidade de descobrir até se o agressor tinha alguma doença, qual era a cor da pele e até detalhes sobre as características faciais e físicas dele. Mas essa seria a única maneira de desvendar esse caso completamente, já que nenhum dos testes de DNA identificou o culpado do crime no Japão. Mas me fala aí, o que você achou que motivou esse crime? Quem será que é o culpado desse crime que acabou com uma família inteira desse jeito? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por me assistir até aqui. Te vejo em outro vídeo do canal e tchau!